que assim, a negrada se juntava, 3, 4 pessoas, meia dúzia, a gente alugava a limusine, alugava a trator, e a gente entrava nesses clubes assim, fechava o clube, na realidade, a gente comprava o clube todo e fechava o clube para esses bailes negros. E talvez alguns de vocês devam ter visto um pouco, isso começa pelas periferias, os bailes que eram feitos nas periferias, os bailes samba que a gente fazia, estava até conversando com o Caio, de bolachão que era feito nas casas, depois isso vai para o centro da cidade, isso torna uma coisa maluca que a gente, na época, a gente tinha até um clube, né? A gente tinha um grupo, chamava Black Suns, a gente fazia os bailinhos, fechávamos alguns clubinhos, e eram clubes pequenos, né? Até a Vila Olímpia, mais ou menos, para fazer esses bailes. E era muita gente, né? A gente conseguia reunir muita gente, tinham bailes. Aqui no Brahma, por exemplo, a gente levava 3.000, 4.000 pessoas. Esse movimento ele começa a se dar a partir da periferia, e eu me lembro assim, uma coisa muito marcante na minha vida, que foi fechar o Palmeiras e fazer um baile com Jorge Ben com 30.000 pessoas. Isso é uma coisa de louco, né? Assim, na época, a gente, eu não participei desse movimento, eu adorava dançar, a gente saía daqui, ia para a Zona Leste, Zona Norte, e é interessante que dentro desse movimento aparece a ideia do negro é lindo, aparece a ideia do preto é cor e tudo mais, e a gente começa a ser criticado por isso, né? Porque a gente usava isso, quando a Rita fala de formação política ou consciência política, o Jota fala em consciência política. Eu acho que esse movimento, a partir da hora que a gente se aceita, né, nesse processo da negritude, porque a gente tinha um processo de dizer assim, olha, é pretinho, é moreninho, né, e a gente vestia a camiseta mesmo, nós somos negros, e né, eu acho que esse processo que o Jota fala, que diz que eu não tenho consciência política, é isso, né? Você usar um cabelo Black Power dentro de uma sociedade que valoriza o carapinha, né? Aliás, o cabelinho do Alá Pelé, então você bater mesmo na cara da sociedade e dizer, olha, isso aqui, ó, né? Não tem que demonstrar o que vocês querem que eu seja. E não sei, no caso de outras, o Toninho, talvez o Caio, mas dentro da minha própria família é criticado, porque cabelão daquele tamanho, mas eu acho que foi um momento importante para nós que pesquisamos, para nós que militamos no movimento negro. A gente acha que isso foi um momento importante. Algumas pessoas trazem a ideia dos Black Power, né, a coisa de lá, norte-americana. A gente diz que não, isso foi um movimento criado no Brasil. Não tem coisa igual no resto do mundo, né, porque a ideia de tentar trazer, desconstruir a questão do que foi criado no Brasil, de que isso é tipicamente brasileiro, para dizer que a gente não tinha como criar as coisas que nós copiamos dos norte-americanos. Então, a minha opinião pessoal é que foi um movimento a partir de algumas situações que aconteceram de agressão policial, de morar na própria periferia e não ter acesso a muitas coisas, é que esse movimento vai sendo criado, né, e ele acaba desdobrando no que deu. Eu começo essa conversa aqui passando filme na minha cabeça, né? Porque não sou tão mais novo assim como eu, não tenho
50 anos. Quando eu tinha 14, 15, 16 anos, morava na rua, eu era menino de rua. E fui sair pra rua por causa de uma relação com o pai de uma família absolutamente estruturada e um pai alcoólatra. E depois, nesse tempo de rua, eu frequentava, eu mantive relação com a escola, eu mantive relação com o grupo de teatro que eu participava, e eu era a metamorfose maluca ambulante, porque ao mesmo tempo eu era de um grupo de teatro, fazia teatro, ao mesmo tempo eu tinha, na época, eu tinha um outro lado, eu tinha um lado de amigos politizados, que faziam reflexão política, na maioria brancos, que faziam reflexão política, análise da situação, foi as pessoas que me levaram para a esquerda, que me aproximaram da esquerda, mas eu tinha um outro lado que eram os meus amigos de escola que faziam bailinhos e que se relacionavam com esse mundo do baile black. É bom lembrar que essa história de baile black tem duas gerações. O Herculano colocou bem aqui. Tem uma geração anterior que era puxado e cuja principal destaque foi o pessoal do Los Carlos, a equipe do Los Carlos, que era de uma geração anterior, mais velha. Depois veio dos Carlos, 10 anos depois dos Carlos, ou 15 anos depois, vieram as mais conhecidas hoje, a Black Mad, a Chip Show, Zimbábue. E essas são as mais conhecidas, mas é importante lembrar que tinha centenas de equipes. Eu mesmo fazia parte de uma, que se chamava Quilombo. Aí a pergunta se era politizada, e era lá, e a gente fazia baile no Sindicato dos Aeroviários no aeroporto. Quem é da Zona Sul lembra de ir para o aeroporto curtir os bailinhos lá no Sindicato dos Aeroviários no aeroporto. Tinha centenas aqui. Tinha uma outra na Zona Sul aqui que era Jabi. Eu lembro do Jabi, tinha o Toninho Black Power. Toninho Black Power era o orgulho nosso, porque ele comprou um caminhão baú, né? E ele pintou todo o caminhão. E ele passava na Avenida 23 de Maio com um rapaz, não tinha adesivo ainda, o caminhão todo pintado com um rapaz, todo Black Power e Toninho Black Power. Ele ia fazer baile com o caminhão baú dele e dava um orgulho, uma fantasia. E eu queria falar um pouco também disso que o Herculano estava falando, qual é o efeito. É bom lembrar que os bailes blacks tiveram seu auge em plena ditadura militar. O governador era Maluf, o prefeito era o Reinaldo de Barros e a rota era vermelho e preto. O negócio era barra pesada. O negócio era barra pesada. Então, discutir politização, eu concordando aqui meus colegas, com a politização se dava a partir da atitude e da postura. Da postura em primeiro lugar. Primeira vez, aquelas capas que estão vendo ali, ó. Eu queria dizer para vocês que antes de deixar essas capas desses meninos chegarem aqui, os meninos negros e as meninas negras nunca tinham visto pretinho vestido daquele jeito. Naquela época aquilo ali era a sensação. O cara que se vestia com uma roupa de qualidade, que se vestia com um sapato dupla cor, com uma roupa com black, e muitas vezes do lado de um carro, e aí o efeito de copiar que o Herculano colocou aqui, tinha a ver com uma postura de autoestima, de buscar a autoestima da população negra e de se sentir bonito. Eu lembro das meninas passarem, as mães e as meninas costurando em máquina de costura os vestidos que iam usar. Não tinha essas lojas que não tem hoje aí, C&A, que as pessoas compravam roupa feita industrialmente. Não era assim, as pessoas costuravam as suas roupas. Os meninos era mais fácil, tinha os alfaiates, fazia até, e as meninas produziam as suas roupas e todo mundo dava um tapa no cabelo. Tem muito a ver com a relação, eu lembro das meninas fritando o cabelo no pente de ferro e os meninos com os pentes de ferro no cabelo. Então essa era o caldo cultural daquele momento, e esse caldo cultural fazia o orgulho da gente de quando entrar num baile como em qualquer, ou um baile aqui no Astro, na COPC, ou no Arco-Íris, na Avenida Interlagos, entrar e você ver 3.000 pretinhos e pretinha dançando, era para
para vocês terem uma ideia, a gente ia em qualquer lugar, assim, qualquer lugar que a gente ia, a gente não tinha essa relação de olhar e se ver igual. Quando você chegava no baile, era a alegria de você ver 3 mil, 1.000, 2.000, 3.000 pretinhos reunidos num espaço dançando essas músicas que o meu querido estava passando aqui, me deu vontade de chorar. Essas canções e outras canções, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey Robinson, era o auge da Motown. Era o auge da Motown e é isso que fazia os corações brilharem. Aqui no Brasil tinha pouca gente fazendo música identificada com essa questão. Tinha o Tim Maia, que eu quero lembrar uma coisa, para a sociedade em geral, os brancos, Tim Maia era brega. Tim Maia ficou cult agora. Tim Maia era brega. As pessoas que lidavam com cultura, que tal, falavam de Tim Maia, torciam o nariz. Então isso lembrar. E aí tinha a Lady Zu, que eu tive o prazer de ver esse final de semana e chorar e olhar para ela. A Lady Zu era o Jorge Ben, que fazia o samba rock. Na época era Jorge Ben, não era Jorge Ben ainda. Então tinha um caldo de cultura brasileiro, mas muito impulsionado pelo internacional. Para concluir essa primeira fala, só queria falar uma coisa. E na época eu sempre ficava revoltado e eu sempre achei engraçada essa história de falar que os pretinhos que faziam baile, soul e black queriam imitar os americanos. O Brasil sempre foi, se até esse ano 2000 inventou a tal da globalização, culturalmente o Brasil sempre foi globalizado nesse negócio. A calça jeans é o quê? A guitarra anterior, não lembro disso, mas de um cara crítico, aliás, um crítico muito importante, acho que está vivo, não sei se está vivo ainda, chamado José Ramos Tinhorão, que ele fez... Morreu agora, né? Ele fez protesto contra a introdução da guitarra na música popular brasileira. Protestou. E quem estava introduzindo a guitarra brasileira eram os Mutantes, era a Tropicália, isso é um pouco antes dos bailes black. E então não tem sentido falar em imitação. É importante lembrar que a população negra americana ela tinha 100 anos à frente em abolição da escravidão. A escravidão nos Estados Unidos foi abolida 100 anos antes do Brasil. Eles, a partir da segregação brutal, eles construíram um mundo à parte. Já que não podia ter entrado na universidade, montou-se uma universidade para negro. Já que não podia ter banheiro para negro, não podia entrar, não fazia o banheiro para negro. E já que a nossa música não era ouvida, se montou gravadora de negros. Era Motown, era Stax e várias outras que surgiram com a música soul, com a música black. Então, era muito natural que a juventude negra daquela época buscasse alguma coisa para se espelhar, alguma coisa para se referenciar. E aí eu acho que esses artistas que a gente está vendo ali na parede e outros que não estão ali foram Herbert White, Alberta Fleck, um monte de gente foi espelho para muita juventude negra começar primeiro a ter autoestima. Para fazer até atitude política, primeiro precisa ter autoestima. Anunciar o Isaías, que acabou de chegar. Isaías tem um passado aí também nos bailes e por acaso hoje é o contador do sacolão. Mas isso que ele falou realmente passa um filme, assim, porque eu vivi isso tudo, né, que ele falou. E realmente era muito emocionante, porque nós íamos pro Palmeira e eu vi aquela história do rolezinho, até comentei com o Jota, comecei a comparar. Porque aquela população, os jovens daquela época, eram os jovens do rolezinho de hoje. Porque nós incomodávamos mesmo. Nós íamos pro Palmeiras, ali na Matarazzo, ali, era 5.000, 6.000 negros. Mas tudo negro mesmo, vestido do jeito que nós sempre gostamos de nos vestir, né? E aqui não tomava, era um mar de pessoas e era contagiante. A gente realmente ia pro baile, chegava lá, não tinha nem como dançar, não tinha como se mexer.
porque eram 5.000, 6.000 pessoas, eram gente pra caramba. E esse bacana aí é meu parceiro, a gente era parceiro de baile, e a coisa ficou tão assim, avançada que a gente se descolou, depois de uma certa época a gente se descolou, porque eu arrumei uma namorada, ela era muito ciumenta e tal, e aí, não era Rita não. Essa é pior ainda. Essa é pior ainda. E aí o que aconteceu? Ele, naquela coisa e tal, e nós tínhamos que ter uma representação na Zona Sul. E aí veio aquela história e tal. E aí ele, vou montar uma equipe de baile. E aí montou uma equipe chamada Patioli. Essa equipe Patioli, Capão Redondo ficou pequeno para Patioli. E esse camarada aí era o responsável, porque ele ia pro Rio de Janeiro atrás de disco. Só uma coisa, o pessoal não sabe o que é patioli. Explica o que é patioli. Patioli era um perfume que incomodava muito, porque as pessoas falavam que ele, depois que você usava na pele, ele ficava aquele aroma de maconha. Então era engraçado, porque o pessoal usava isso aí, e as pessoas iam pro baile, eu colocava aquelas camisas brancas, né? E tomava um banho de patioli, porque era uma barata. Mas sumiu esse perfume, sumiu, né? Não tem mais. E aí eu perdi um pouco aquela história, né? Mas eu acompanhei meu baile a minha vida toda, eu sempre gostei disso aí, cara. E depois eles abandonaram, inclusive deu uns discos dele, que ele tinha muito disco, muita coisa. Ele acabou passando por uma outra pessoa e no fim a pessoa pegou também. E disse que é assim, se você tem um disco, não empresta pra ninguém, porque se você emprestar, você não vai ver nunca mais. E aí essa história, mas é emocionante essa parada. Realmente eu acho que influenciou mesmo, que naquela época os negros influenciavam mesmo e tinha essa parada. Eu acho que é tipo o rolezinho da época, entendeu? Era o rolezinho da época. E como ele falou, nós tínhamos uma loja chamada Peter. Quantos salários nós deixamos lá, hein? Nossa, velho! Lá era filas e filas de negros comprando roupa pra ir pros bailes do Palmeiras. Quem não tinha uma roupa da Peter, velho? Daí era Era legal. Era Peter, Piccadilly, que era os sapatos. Sapatos era Piccadilly. Piccadilly Quem tinha roupa da Peter era elite. Mas muitos salários eu deixei na Peter, cara. Muitos salários. Hoje eu vejo a minha filha, ela puxou um pouco esse lado meu. Ela gasta horrores com sapato. Eu fico olhando assim e falo, mas que loucura, por que ele guarda um pouco do dinheiro, né? O cara é igual, meu. É isso então. Só um pedacinho. Não, pode. Só pra localizar. A Peter, sabe onde está a Calunga hoje? Do lado do Teatro Municipal? Sim. Era ali. Aquele quadrado inteiro era a Peter. O símbolo da Peter era uma imagem de Jesus Cristo dando uma gargalhada. Era Jesus Cristo meio riponga, dando gargalhada. Então quando o negrão entrava no ônibus com uma sacola de papel, com aquele Jesus Cristo dando gargalhada, era elite. Do outro lado da Peter ali, onde é a Peter, bem do outro lado, onde teve uma desocupação essa semana, ali era o Museu do Disco. Era uma loja gigantesca, enorme, uma mega, só de vinil. Então você imagina a negrada, deixava metade do dinheiro na Peter, na verdade é mentira, 1/3 na Peter, 1/3 lá na galeria, 24 de maio, e no Museu do Disco. Então o bicho era legal. Eu queria só colocar uma coisa que é importante, gente. Esse movimento, ele fez o movimento do vinil no Brasil. Sair de São Paulo para ir no Rio atrás de relíquia não é coisa pouca, não é brincadeira, né? Isso aconteceu em São Paulo inteiro, todas as equipes faziam isso e foi assim, eu não sei quanto de dinheiro. Eu tive com os 3 irmãos Carlos,
há uns 6 meses atrás, eles brincavam assim, eu não tinha ideia disso. Se eles saíam do Palmeiras, saíam com um saco de dinheiro. Aí eu lembrei do bispo, né? Eu me falava, doido, cara, eu enchi o saco de dinheiro. Então, era uma coisa maluca. Peter, né? A gente brincava que mandava fazer roupa, mandava. Sapato, né? Na Consolação, tinha Isaac, tinha uma loja na Consolação que a gente mandava fazer o sapato. Porque do mocassim italiano, nossa. Mocassim, eu lembro. Vocês respeitem que eu sou mediador aqui, viu? Os caras responderam todas as perguntas. Responderam de tudo, cara, que eu tinha me perguntado. Não, olha pra você ver. Olha o que eu ia perguntar, olha que louco. Quais a que eu tinha feito, né, e depois, quais as casas existentes, já relacionadas até sei lá. Havia casas de baile nas periferias, o Fulano já falou. Aconteciam bailes com essas características musicais nos lares, isso é importante, eu não sei se fala exatamente isso, mas nas casas, nos lares, tinham os bailes, foi antes das casas de baile ou foi depois? Importante vocês tocarem nesse assunto. Qual era a época que isso se deu? Quais músicas ou ritmos? Já falou gente, tudo. O que permaneceu definitivamente, como Michael Jackson? Qual era o contexto? Como estava a vida? Isso é importante. Como estava a vida? Quer dizer, tudo importante. Como estava a vida, a cidade, o trabalho? Né? Para além disso, né? Então, por exemplo, tinha grana para comprar essas coisas? Como é que era isso? Durante a ditadura. Qual a conjuntura política do Brasil e do mundo? Não tanto, né? Quem se destacava no mundo e no Brasil, cultural, musical e politicamente? Quando nasce o samba rock? Com quem e onde? Onde e quando Tim Maia aparece? Qual a importância de Tim Maia? Tudo. Então eu vou fazer uma pergunta. Isaías vai falar depois. Já que os macacos aí já falaram pra caramba, Isaías fala depois. Mas tem um macaco novo ali. Eu quero saber do Fernando. Quando não, mas olha, gente, vou falar pra vocês. Eu já sei da história toda desse valor. Mas assim, é interessante, Fernando, falar um pouquinho. Como é que foi isso aí, Fernando? Nem sempre apareceu nessa história, cara. Você que me chamou. Não, a história dessa bagunça de preto aí. Na verdade, a minha família, eu descobri que os meus pais curtiam o palácio. E aí, né, amigo? Só que assim, eles curtiam o palácio e a periferia não tinha esse nome de periferia, né? Na verdade, era nos finalzinho dos anos 70, 80. E aí, meus tios curtiam e colavam, e os amigos também e tal. E eu não sabia o que era palácio, eu fui saber o que era palácio em 95. Sei lá, 17 anos, 16 anos. E aí eu comecei a frequentar, porque na verdade aí vem uma outra, o bairro se torna um bairro periférico, né, com uma identidade periférica mesmo, que até então, quando minha avó chegou aqui em 64, era uma roça, né, há 50 anos atrás, e não se falava periferia nos anos 70, né, nos anos 80 estava chegando ali a ideia de periferia. E aí nos anos 90 a gente já era periférico, e morando num bairro extremamente violento, né? Na verdade, até duro, porque a gente morava... Meus tios não viram o que eu vi, né? Até viram os assassinatos, então a violência era muito forte. Mas de 94 a 97 o negócio foi frenético, né, na nossa região. Tanto é que foi o Triângulo da Morte, o bairro mais violento do mundo. E aí eu presencio isso de uma forma bem direta. E aí o que nós tínhamos de diversão e lazer era o quê? Era o palácio. Na Gibraltar ali, travessa da João Dias. Hoje é Nitronite hoje. Hoje é Nitronite. E aí íamos pra lá, então eu trabalhava de office boy ali na Laguna, né? Juntava os parceiros, a gente já começava a comprar as roupinhas também e tal. E aí o palácio era o seguinte, tinha a noite de R$1 lá. Você imagina. E aí várias quebradas, né? O pessoal do Grajaú, a Zona Sul em peso, o pessoal do Fundão, Grajaú, nós aqui do Capão, enfim. E lá eu comecei a escutar
enfim, eu já escutava, eu curtia um rap, eu curtia um Racionais, o rap era ascensão nas periferias de São Paulo. Mas lá a gente começou a escutar tanto o rap, tinha muito pouco black, na verdade, era muito mais rap. E a gente começou também a escutar um negócio que até então, para nós, na cidade de São Paulo, no Brasil, era novo, que era a música eletrônica. Que aí é o seguinte, quando a gente falava de música eletrônica, a gente curtia a música eletrônica do outro lado da ponte, os caras falavam que nós era viado. Já viu o preconceito, como é que era pesado. Então lá no Palácio a gente, enfim, vi Racionais, vi Run DMC, né? Os caras vieram lá do... O dia que o Run DMC veio no Palácio, você é louco, era fantástico, assim, era... A gente escutava os caras no vinil, mas os caras cantando no palco do Palácio, cara, em 95, isso fantástico, o rap naquele momento auge do rap a milhão. E depois do Palácio eu comecei a frequentar também, colava no clube da cidade. E aí teve um dia que foi bem engraçado, tava eu, um parceiro meu, Fabinho, também branco, uma identidade negra, que nós sempre tivemos as nossas raízes, sem descaracterizar nossas raízes afrodescendentes, indígenas. E aí a gente colando dois branquinhos colando lá no clube da cidade. Falei, Fabinho, vamos tomar um bombeirinho antes, né? Vamos entrar. E aí entramos no clube da cidade, a primeira vez que eu fui. Eu no clube da cidade, eu tava numa banca de umas 20 pessoas, nós tava vindo o pessoal lá do Pablo Adventista e tal, vamos embora. Aí quando a gente entrou lá no baile, o maluco já me deu logo um pisão no pé. Ele falou, o que você tá fazendo aqui, mano? Eu falei, beleza, vamos continuar, né? Aí fui chamar a menina pra dançar, ela... Não dança com branco. Fudeu, Fabinho. E agora, mano? Enfim, ficamos curtindo. E aí assim, o diferencial do Palácio era o seguinte, gente, que juntava todo mundo. Brancos e negros e todo mundo junto. E era uma malocada pesada. E era o seguinte, o negócio era violento também. Então assim, eu não podia falar pra minha avó nem pros meus tios que eu ia no Palácio. Porque muitas vezes eu fui no Palácio, vários amigos meus foram no Palácio e não voltaram, por exemplo. Os caras mataram o cara lá dentro, o cara passar um pano de chão, tirar o corpo, mano, e o som rolar, continuar rolando. E lá fora também, lá fora várias tempos. Tanto é que eu moro num bairro hoje que é o Jardim Lídia, que as maiores brigas da região, nos anos 90, eram entre Jardim Lídia e Arariba. Pra você ter uma ideia, eram as brigas de pichador, as brigas da malandragem da época. Então, por exemplo, da maioria dos meus amigos do Lídia, que frequentavam o Palácio, a maioria dos malucos que moravam aqui no Lídia, tudo morreu. Todos, eram finado Sapo, finado Zé, finado Dé, entendeu? Vários finados. E aí eu fico bem impressionado quando eu reencontro os parceiros dessa época, tá ligado? Assim, dos anos 90 e tal, que também curtiam o Palácio. Porque assim, eu considero os caras como sobreviventes mesmo, sabe? Uma guerrilha urbana e tal. E aí na questão da consciência política, a gente não tinha... Nossa consciência política é que a velha guarda falou, que era a nossa identidade de colar lá e escutar um rap, colar lá e escutar um samba, escutar uma música eletrônica. E... essa era a nossa malandragem, de colar, escutar e fazer uns pichos. Nós era pichador também, né? Fazer uns pichos e... Você fez parte do movimento Bate-Cabeça? Bate-Cabeça, era os Bate-Cabeça, nessa época, né? Bate-Cabeça. Por isso que saía muita briga, muita confusão. Então, no Bate-Cabeça era o seguinte, o Bate-Cabeça era um negócio que os caras abriam uma roda e a gente entrava pra dançar. E aí o estilo de dança chamava Smurf. A dança chamava Smurf. Na época de vocês não sei se assistiam Smurf. Que é legal contar essa trajetória, né? Porque eles viveram os anos 70, 80, e aí eu venho na questão dos anos 90. Então a gente curtia os bate-cabeça, pra nós era fantástico, era o momento que você tá ali pra disputar a dança e tal. Era um processo individual, você entrava lá e dançava. Então a gente escutava Run DMC, a gente escutava Fugees, a gente escutava Cypress Hill, a gente escutava... Era isso que rolava nos anos 90. Que era frenético. E aí a música eletrônica também, porque aí também começou a vir uns grupos, começou assim como na